Olá pessoal, tudo bem? Nessa nossa videoaula hoje nós vamos resolver alguns exercícios de permutação simples e permutação com repetição. Vamos junto? Roda a vinheta e vamos lá! Não se esquecendo de se inscrever, curtir e compartilhar. Vamos aos estudos! Isso aí, pessoal, vamos começar a nossa resolução dos probleminhas de permutação simples com a primeira questão, que é um cálculozinho simples de algumas permutações. Então vamos aplicar direto. A gente sabe que permutação de n elementos é igual ao fatorial desses elementos. Então nós vamos aplicar isso. Primeiro aqui, ok? Então a permutação de 7 na letra A será o 7 fatorial. 7 fatorial, já sabemos que é o produto. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso daqui vai dar 5.040. Acompanha aí, tá bom? Na letra B, nós temos a permutação de 7 menos a permutação de 5. Então vai ficar 7 fatorial menos 5 fatorial. 7 fatorial nós já sabemos quem é, 5.040, ok? Menos 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, que dá 120, ok? Um menos o outro, 4.920. Tranquilo, pessoal? Só aplicar a formulazinha direta, muito simples, para quem já viu o vídeo explicando permutação. Tranquilo? Letra D. Aqui eu tenho o produto da permutação de 3 fatorial vezes o 6 fatorial. Ok? Então, isso daqui vai dar 3 vezes 2, 6, né? Que é o 3 fatorial vezes 6 fatorial. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso tudo aqui vai dar 4.320. Ok, pessoal? Só vocês fazerem a multiplicaçãozinha aí. E na letra D, nós temos, então, o 12 fatorial sobre o 10 fatorial. Então, isso aqui vai dar 12 vezes 11 vezes 10 fatorial, que nós vamos simplificar por 10 fatorial. Tá? Simplificando uma pela outra aí, nós temos então 12 vezes 11, que é igual a 132. Tranquilo? Vamos ao próximo. Pessoal, vamos continuar nosso cálculo de permutação. Calculando essas questões, nós temos a letra E aqui, que é o arranjo de 8 elementos tomados 5 a 5 e a permutação de 3. Então vamos lembrar que arranjo de n elementos tomados P a P é igual ao fatorial de n dividido por n menos P fatorial. Então nós vamos aplicar isso aqui, né? E da permutação, nós já sabemos que permutação de n elementos é o fatorial desses elementos. Então nós vamos aplicar isso aqui. Letra E. Vou ficar com uma divisão de quem? Do arranjo de 8 elementos. 8 elementos é 8 fatorial. Sobre quem? Sobre 8 menos 5. 8 menos 5 fatorial. Isso tudo dividido por 3 fatorial, que é n elementos da permutação. 3, né? Aqui, então, vai ficar 8 fatorial sobre 3 fatorial. Isso tudo dividido por 3 fatorial. Então, nós temos divisão, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial. Ok? Bom, continuando aqui, quando a gente fizer isso daqui, nós vamos ter 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial, a gente vai simplificar com 3 fatorial de baixo. O outro 3 fatorial
que é igual a 6, a gente corta aqui. Então, vai dar 8 vezes 7 vezes 5 vezes 4, que dá 1.120. Bom, calculamos a letra E. Agora, vamos para a letra F. Na letra F, a gente tem uma permutação de 7, então é 7 fatorial. Sobre o arranjo vai ser 7 fatorial sobre 7 menos 3, 4 fatorial. Vou botar direto aqui, né? Então, eu repito a primeira. Quando eu multiplicar pelo inverso da segunda, o 4 vai vir para cima e o 7 vai vir para baixo. Então, a gente vai simplificar. Fiquei com 4 fatorial. 4 fatorial, 4 vezes 3, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Aplicação direta. Beleza? Show de bola? Vamos para o próximo, então. Nessa permutação que nós temos aqui, nós temos essa próxima questão 2. Na próxima questão, ele pergunta assim: quantos anagramas tem a palavra amor? Amor. Bom, pessoal, anagramas, tranquilidade, né? Se não tem repetição de letra, a gente não usa permutação com repetição. Então, é simples ainda. Então, na letra A, nós vamos ter o quê? Amor tem 4 letras, então vai ser a permutação dessas 4 letras, que poderíamos até resolver também pelo princípio multiplicativo, né, pessoal? Então, isso aqui é 4 fatorial, que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, aí, princípio multiplicativo. 4 letras podem ir no primeiro espaço, se uma for usada aqui, sobra 3, sobra 2, sobra 1. Princípio fundamental também da contagem. Então, nós multiplicando isso aqui, teremos 20 anagramas. 20 anagramas. Então, os anagramas, que costumam cair muito aí nos concursos, simplesinho, permutação, se não tiver a palavra repetida, permutação simples. Então, na letra B, vai ser então a permutação de quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser a permutação de 5 elementos. Então, 5 fatorial. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai dar 120 anagramas. Tranquilo, pessoal? 120 anagramas. Então, permutação. Anagramas são, lembrando, anagramas são palavras que eu posso formar, né? Então, aqui, ó, só para lembrar, amor, eu posso formar 120 anagramas, porque eu posso botar AM, OR em uma, mas pode ser também assim, ó, uma outra palavra. Pode ser Roma. Ó, Roma, uma outra palavra, né? Só alterei a posição das letras. Então, anagramas são novas palavras alterando a posição das letras. Vamos para a próxima? Nessa daqui, nós temos teclado e triângulo. Então, na letra A, teclado, nós vamos ter o quê? Uma permutação de quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. 7 letras vão permutar. Então, isso aqui vai dar 7 fatorial, que nós já fizemos lá atrás, né, pessoal? 7 fatorial dá 5.040 anagramas. Já fizemos essa multiplicação atrás. Então, 5.040 anagramas. E na letra D, nós temos a permutação de quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 elementos, 9 letras. Então, essa permutação de 9 é o nosso 9 fatorial, que vai dar 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 362.880 anagramas. Anagramas. Tranquilidade?
Então é só fazer o fatorial simplesinho. Vamos lá para mais um. Nós temos nessa permutação, na questão de número 3, nós temos 6 amigos que irão a um cybercafé. Esses 6 amigos vão ao cybercafé realizar uma pesquisa escolar, cada um deles em um computador. Sabendo que estão disponíveis no cybercafé 6 computadores, localizados lado a lado, de quantas maneiras os amigos podem ocupá-los. Então, nós vamos ter o que aqui? Uma permutação, os amigos vão poder permutar, eles são 6 em 6 computadores diferentes. Então, dá permutação de 6 elementos, que é o nosso 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? 6 vezes 5, 30, 120, 360, 720. 720 anagramas diferentes. Ok, pessoal? Tranquilidade. Vamos então para né? Bom, agora nós vamos fazer as permutações com repetição. Permutação com repetição, ela é um pouquinho diferente, né, pessoal? Ela é um pouquinho diferente. Então, nós vamos ver aqui o que ele nos pede. Nessa questão 4, ele pede quantos anagramas tem cada palavra. E agora, nas palavras, aparecem repetição de letras. Né? Nós temos aí a repetição de letras. Então, a gente tem que ficar ligado nisso. Olha só, a palavra monitor, ela tem o O aqui e ela tem o O aqui. Então, ela se repete, ok? Vamos lembrar, formulazinha da permutação com repetição. A permutação com repetição, ela nos diz o seguinte, permutação com repetição. Ela nos diz, aqui em cima, eu coloco os números que se repetem. Então, eu posso ter o N1, primeiro número repetindo, eu posso ter o N2, um segundo número ou letra repetindo o número de vezes, e assim eu posso ter um determinado número X de letras que se repetem, ok? E embaixo eu tenho o número de letras que eu possuo no total, né? Então, isso aqui vai dar n fatorial, que é a permutação de n, sobre o produto das que se repetem, um número de vezes que se repetem. Então, eu posso ter o O repetindo 2 vezes, eu poderia ter uma outra letra aqui, que seria uma outra letra que a gente vai ver, né? E assim sucessivamente o produto até eu chegar à última letrinha. Então, a gente vai aplicar essa fórmula aqui. Olha na prática como é que fica fácil. Ó. Na letra E, eu tenho monitor. Então, é uma permutação. Anagrama é permutação, pessoal. Então, eu tenho a permutação de quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. 7 letras. Quem é que está se repetindo aí? Quem é que está repetindo? Somente o O. Então, eu tenho uma que se repete. Quantas vezes o O se repete? 2 vezes. Então, tá aí, ó. Eu tenho o O repetindo 2 vezes. Então, é permutação, 7 elementos com 2 repetições. Então, vai ficar o que aqui? 7 fatorial sobre 2 fatorial. 2 fatorial. Porque só ela que está repetindo. Se tivesse outras repetindo, eu veria quantas letras se repetem e multiplicaria pelo número dessas letras se repetindo. Então, 7 fatorial, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial, que eu simplifico com 2 fatorial. Então, eu tenho 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, que vai dar 2.520. Está aí, feita a primeira.
Agora vamos reparar a palavra americana. Na palavra americana, eu tenho o A, aqui repetindo 1, 2, 3, correto? Então, o A que se repete 3 vezes. Não tenho mais nenhuma palavra, nenhuma letra repetindo. Então, nós vamos ter uma permutação. Qual a letra que repete? A. A se repete quantas vezes? 3. Então, aqui em cima vai ficar o 3. Beleza? E quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letrinhas. Então, vai ser o quê? Fatorial de 9 sobre 3 fatorial. Que vai dar quantos daí, pessoal? 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial, que eu vou simplificar com 3 fatorial. Esse produto de 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, façam aí na calculadorazinha, porque eu estou fazendo com a minha, dá 60.480 anagramas. Beleza? E agora vamos à letra C. Na letra C, quem é que se repete? Quem é que se repete na palavra libertador? Tem 2 letras R, né? Tem um R aqui e tem um R aqui. Nenhuma letra mais vai se repetir. Então, ficou tranquilo. Então, a permutação de quantos elementos? 1, vamos contar aqui, ó, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Então, eu vou ter 10 elementos. E a repetição da letra R 2 vezes. Ok. Então, a permutação de 10 fatorial vai ser 10 fatorial sobre 2 fatorial. Simplificando isso daqui, vai dar 10 vezes 9 vezes 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 fatorial. Então, 2 fatorial, vou simplificar com 2 fatorial, e esse produto vai dar 1 milhão, grande pra caramba, 1.814.400 anagramas. Tranquilo? Aplicação simplesinha. Vamos para a próxima e ver o que tem para a gente lá. Isso aí, vamos dar sequência, pessoal. Vamos dar sequência à nossa permutação com repetição na questão. Calculando agora anagramas da palavra calculadora. Então, na palavra calculadora, nós temos uma permutação de quantos elementos? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos. Então, nós temos uma permutação de 11 elementos. Temos letras aqui se repetindo? Vamos ver. Temos a A. Ó, a A repete 1, 2, 3. Então, nós temos uma repetição do A 3 vezes. Temos alguma letrinha se repetindo? Temos. Temos aqui, ó, a letra L. 1, 2 vezes. Então, a L vai se repetir 2 vezes. Temos alguma outra letra se repetindo? Temos sim. Qual é? É a letra L já teve, C, 1, 2. Então, nós temos C 2 vezes. Então, vamos aplicar essa formulazinha aqui. Vai ficar, então, o quê? 11 fatorial sobre o produto de 3 fatorial, que é o A 3 vezes, de 2 fatorial, que é o C 2 vezes, e temos de 2 fatorial, que é o L 2 vezes. Então, vamos fazer esse produto. Quando a gente fizer esse produto aqui, calculadora, vamos achar 1.663.200 anagramas. Né? Você vai fazer 11 vezes 10 vezes
9, 8, 7, 6, 5 e vai simplificar pelo de baixo. Uma simplificação simples, né? Isso daqui é a letra D. E a letra E. Na letra E, a palavra renascimento. Então, renascimento, nós temos quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós vamos ter a permutação de 12 elementos. Tem alguém se repetindo? Vamos ver lá. No renascimento, nós temos duas letras E. Ó, a primeira letra E está aqui. A segunda letra E está aqui. Então, a letra S vai se repetir duas vezes. Temos mais alguma? Temos duas letras N. Então, temos uma N aqui e temos uma outra N aqui. Ok? Então, N vai se repetir. Quantas vezes? Duas vezes. Então, agora, nós vamos ter 12 fatorial dividido por produto deles lá, ó, 2 fatorial com 2 fatorial, né? Para quem for resolver, 12 vezes 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 fatorial. Parei porque temos um 2 fatorial aqui, então nós vamos simplificar. Só que sobra o outro 2 fatorial. O outro 2 fatorial é 2 mesmo, 4 por 2, 2. Quando nós fizermos essa multiplicação dos 12 elementos com repetição de 2 e de 2, não é? Nós vamos ter aí um número enorme, 119.750.400 anagramas. Anagrama que não acaba mais, né, gente? Anagramas. Temos aí a nossa resposta final. Essa é a nossa resposta final. Vamos para mais um exercíciozinho de permutação? Isso aí, pessoal. Vamos a mais um problema de permutação com repetição. E esse probleminha aqui é recorrente, ele aparece, então preste atenção. Olha só. Sendo x, y, z e w números naturais, quantas soluções possui a equação x mais y mais z mais w igual a 6? Então, aqui a gente tem que usar de uma estratégiazinha. Presta bem atenção. Eu vou pegar esse 6 aqui e vou, esse 6zinho que está aqui, que é o resultado, e vou colocar 6 bolinhas para representar eles. Então, eu tenho 6 elementos. 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Para dar o resultado 6, ele está dividido em quantos grupos aqui de soma? Nota aqui, ó, que eu tenho, no lugar desse mais, eu vou botar essa barra. Eu tenho uma barra aqui, eu tenho como se fosse uma barra aqui, e eu tenho como se fosse uma barra aqui. Então, eu posso dividir esses 6 elementos por 3 barras. Olha só, se eu botar uma barra aqui, ó, uma barra aqui, e uma barra aqui, qual daria o somatório disso daqui, né? Então, a gente teria quantos elementos? Então, eu teria uma permutação de 9 elementos. Vou contar as barrinhas como elementos. Então, tinha para dar o resultado 6 e dividido em 3 grupos. 1, 2, 3, 4 grupos. Dividido em 4 grupos. 1, 2, 3 e 4 grupos. Quantos se repetem aqui, branquinho, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 se repetem, ok? E para a gente descontar a barrinha que a gente botou, quantas barrinhas nós botamos? Nós colocamos 3 barrinhas. Então, nós vamos ter uma permutação de 9 elementos com repetição do 6 e do 3. Como é que ficaria isso? 9 fatorial sobre 6 fatorial vezes 3 fatorial. Calculando isso aqui, ó, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. 6 fatorial foi embora com o 6 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2, tá certo? Vezes 1. Então, vou simplificar aqui, ó, por 3 dá 3.
8 por 2 dá 4. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 7, 84 soluções. Entendeu isso aqui, pessoal? Então, isso daqui é um estratagema que a gente usa, uma maneira que a gente usa para poder resolver. O que eu fiz? Nós colocamos as 6 bolinhas brancas, representam o número total de 6. Aí eu vejo, onde é que tem o sinal de mais? Eu coloquei como se fossem barras. Coloquei barrinhas, porque ele divide em 3 grupos diferentes, né? E esses 3 grupos diferentes, 4 grupos diferentes, vão formar, e eu posso ocupar com qualquer elemento aqui, né? Poderia ser 0, 0, 0, 0, 6, né? O total 0, 0, 0, 6 é uma possibilidade. Então são as possibilidades. Então o que a gente faz? A gente coloca essas barrinhas dividindo o número de grupos que aparece. Se fosse uma soma de 3 elementos, ou de 2 elementos, se eu tivesse aqui, ó, x mais y igual a 5. Então eu ia colocar quanto? 5 bolinhas, representando o número total da soma. Está dividido em quantos grupos aqui, pessoal? Estaria dividido em 2 grupos. Então eu colocaria uma barrinha, porque aí dividiria 2 grupos, primeiro grupo ou segundo grupo. Então eu teria o quê? Uma permutação de 6 elementos com repetição de 5, com repetição de 5 elementos. Tranquilo? E seria um aqui, seria isso daqui. Tá show, pessoal? Então, vamos para a próxima aí e se liguem. Agora uma outra permutação com repetição, questão 6. Permutando os algarismos do número 125.612, quantos números são obtidos? Quantos números são obtidos? Bom, 125.000 tem 2 algarismos, vamos lá. Letra A. Quantos são obtidos? 125.612 tem quantos algarismos 1? Temos um algarismo 1 aqui, temos um algarismo 1 aqui. Quantos 2? Temos 2 algarismos 2 aqui e aqui. Tranquilo? Então, nós teríamos o quê? Uma permutação de quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. Quem é que se repete? O 1 se repete 2 vezes. E o 2 se repete 2 vezes. Então, nós teríamos uma permutação de 6 elementos com repetição 2 a 2. Então, ficaria 6 fatorial sobre produto 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, ficaria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre o 2 fatorial, dividido por 2 fatorial, que é 2 mesmo. 4 por 2, então ficaríamos aqui 6 vezes 5, 30. 30 por 3, ficaríamos com 6 vezes 5, 30. 30 vezes 2, 60, vezes 3, 180. Beleza? E na letra B? Pares são obtidos. Agora aqui é número par. Vamos fazer uma análisezinha para analisar aqui melhor, né? Uma análise mais profunda disso daqui. Bom, número pares terminam com 2, né, gente? Então eu poderia ter 1, 2, 3, 4, 5. O sexto número ser par, casa das unidades. Então eu teria uma permutação de quantos elementos? De 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. E eu tenho a repetição do 2. Fixei essa casa aqui. Para ser par tem que terminar em 2. Tá certo, pessoal? Então a primeira possibilidade que eu tenho é essa daqui. Agora, poderia ser também terminado em 6.
Então, eu poderia ter 1, 2, 3, 4, 5 e o último ser 6. Né? Fixei o 6 aqui. O 6 é um dos números que possuem aqui. Terminados em 2 e 6, eu vou ter uma outra possibilidade. Qual é? Que é a permutação de 5 elementos em qualquer uma dessas casinhas. E o 6 se repete. O 6 tem quantas vezes aqui? Uma só, né, pessoal? Uma só. Então, aqui eu vou repetir quem? O 2. E vou repetir também o 1. Se eu fixar, eu fiquei com uma repetição do número 2 e do número 1. Então, eu tenho essas duas. Qual o resultado final? Se nós fizermos aqui essa primeira, nós vamos ter como resultado 5 fatorial sobre 2 fatorial. Isso daqui vai dar 60. E essa daqui, a permutação, aqui vai dar 5 fatorial sobre 2 fatorial e 2 fatorial. Repetiu o 1 e o 2. Então, cai pela metade, nós vamos ter 30 de solução se vocês fizerem, né? Agora nós temos que somar os dois. Resultado, 60 mais 30. Nós vamos ter desse total 90 números. Beleza? Se o número é par, nós tivemos que fixar a primeira possibilidade para ele ser par, o 2 no final. Se eu fixo o 2 no final, quem é que se repete? Somente pode se repetir aqui o 1 ou somente o 1. Quantas vezes? 2 vezes que o 1 se repete. Então, a permutação, 5 elementos tomados 2 a 2. No caso, se repete o número 2. Agora, se eu fixo 6 no final, quando eu fixar o 2, o 2, número 2 pode se repetir, ele se repete 2 vezes, ou o 1 pode se repetir. Então, o 2 se repete 2 vezes, o 1 se repete 2 vezes. No número de casas que eu tenho para disponibilizar, 5 casinhas. Então, eu tenho 90 números. Beleza? Isso aí, pessoal. Vamos dar sequência à permutação com repetição. Usando a mesma questão 6, permutando os algarismos de 125.612, quantos números agora ele quer menores que 400.000? Bom, se é menor do que 400.000, pessoal, vamos ver a primeira possibilidade. Primeira possibilidade, ele tem que começar com 1, tá certo? E todos os demais, ele pode permutar. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Pode permutar em qualquer uma dessas casas, né? Bom, então nós temos aqui uma permutação. Quantos elementos? Nós temos uma permutação de 5. Pode permutar em qualquer uma das 5. Porque o 1, eu fixei ele aqui. Se eu fixei, ele pode aparecer só uma vez. Quem é que se repete? Somente o 2. Então, eu tenho a permutação de 5 com repetição de 2. Então, eu vou ter 5 fatorial sobre o 2 fatorial. Isso aqui vai me dar como solução, diminuir aqui, 60. Ok? Qual a outra possibilidade que eu tenho? Uma outra possibilidade que ele comece com 2. Ele pode começar com 1, ele pode começar com 2, com 5 já passou e com 6 já passou, né, pessoal? De 400.000. Não pode ter. Então, nas outras 5 casas, eu vou ter uma permutação de 5 elementos, em 5 casas, 5 elementos. Vamos poder estar permutando aqui. Quem é que se repete? Eu fixei o 2, então o 2 não se repete. Só quem vai se repetir é o número 1. Quantas vezes o 1 tem lá? 2 vezes. Então, 2 vezes o 1 vai poder se repetir. Então, eu vou ter a mesma coisa. 5 fatorial sobre 2 fatorial, que é igual a 60. Calculando isso daí, eu vou ter 60 se ele começar com 1, 60 possibilidades, 60 se ele começar com 2, então eu vou ter 120.
e 20 números. Beleza, pô? Vamos caminhar agora para o próximo. Isso aí, pessoal. Vamos continuar a nossa repetição com repetição agora. Permutação com repetição, desculpem. E a questão 7. Olha só. Armando tem 8 moedas, pessoal. Então, ele tem 8 moedas. Vamos representar essas moedas aqui. Armando tem 8 moedas. 8 moedas. 1 moeda, 2 moedas, 3 moedas, 4 moedas, 5 moedas, 6 moedas, 7, 8 moedas. E ele irá guardar cada uma em um de seus 3 cofrinhos. Então, ele vai guardar em 3 partes. Aqui a gente vai usar aquela estratégia que nós usamos naquele exercício da soma igual a 6, de x, y, z, né, w. Então, ele tem 3 cofrinhos, então esse daqui vai estar dividido em 3 partes. Para eu dividir isso aqui em 3 partes, pessoal, eu vou precisar de quantas barras? Eu vou precisar de 2 barras, né? Ó, dividir em 2 partes. Se eu dividir de novo, eu vou ter o quê? 3 partes divididas. Então, nós vamos permutar quantos elementos? Ora, nós vamos permutar, aqui as barrinhas vão contar como elemento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós vamos permutar 10 elementos. Ok, pessoal? 10 elementos. E quem é que vai se repetir para a gente? Que pode se repetir para a gente? 2 elementos e 8 elementos, né? 2 elementos, que são as 2 barrinhas, e as bolinhas, que são 8 bolinhas. Então, nós vamos ter o quê? 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 fatorial. Então, nós vamos ter 10 vezes 9 vezes 8 fatorial sobre 8 fatorial. Cortou, cortou. 2 fatorial é 2 mesmo. Então, vai dar 5, 10 por 2, 5. 5 vezes 9, 45 maneiras. Bom a gente usar essa estratégia da barrinha, né, pessoal? Então, o que eu fiz? 8 moedas. Separei nas 8 bolinhas aqui. Cada uma de R$1. Moedas de R$1. E ele vai guardar em 3 cofrinhos. Então, eu tenho que separar em 3 blocos diferentes, que representam o primeiro cofrinho, o segundo cofrinho e o terceiro cofrinho. Então, eu dividi o quê? Eu precisei usar 2 barras para poder dividir em 3 grupos. Então, eu tenho 10 elementos, a barra se repetiu 2 vezes e as moedinhas se repetiram 8 unidades. Beleza, pessoal? Então, a permutação com repetição de 10, com repetição de 2 e 8. Show de bola? Pessoal, por hoje é só e um forte abraço para vocês. That's all, folks.